O mistério alienígena não para de crescer. A cada mês, novos avistamentos e gravações inexplicáveis deixam o mundo com ainda mais perguntas do que respostas. Número 1. Espiral sobre Kyoto. Na noite de 10 de abril de 2025, algo inacreditável se abriu nos céus da cidade de Kyoto. Uma espiral luminosa começou a girar, capturada por praticamente todas as câmeras da região. No vídeo, diversos objetos brilhantes saem daquela espiral e se espalham pelo ar, como fagulhas escapando de uma ferida rasgada no céu. A legenda lembrava que Kyoto já tinha fama por eventos misteriosos, especialmente ligados a supostos avistamentos extraterrestres. Alguns usuários da internet chegaram a mencionar uma antiga teoria sobre a mudança da capital japonesa para Tóquio. Diziam que Kyoto registrava fenômenos estranhos demais, e que os líderes da época temiam que a população deixasse de se sentir segura se a cidade continuasse associada a acontecimentos tão inexplicáveis. Número 2. Círculo de luz. Em uma rua pacata, os moradores perceberam o céu se iluminando de maneira perfeita, formando uma geometria impossível de ignorar. Vários orbes luminosos pairavam sobre as casas, alinhados em um enorme círculo com precisão quase sobrenatural. Alguns acreditavam que as luzes não eram objetos separados, mas parte de uma nave gigantesca escondida na escuridão. Outros sugeriram que estavam absorvendo energia, recarregando, ou talvez enviando algum tipo de sinal para além da Terra. Independentemente da explicação, o espetáculo parecia deliberado demais para ser obra do acaso. Para quem observava de baixo, a sensação era de que aquele círculo havia sido desenhado no céu apenas para eles. Número 3. Raio em Chile. No Chile, uma tarde comum se transformou em algo digno de um filme de ficção científica. Os carros passavam normalmente, as pessoas caminhavam tranquilas, quando de repente um feixe intenso de luz branca desceu das nuvens. Não era apenas brilhante, era ardente, cortando o ar com tanta força que tudo o que tocava parecia incendiar-se instantaneamente. As testemunhas ficaram paralisadas, sem saber se estavam vendo um ataque, um acidente ou algo muito além da capacidade humana. Nas redes, alguns chamaram o fenômeno de golpe alienígena, enquanto outros culparam experimentos secretos. Mas ninguém conseguiu explicar o motivo daquele raio aparecer, nem o que exatamente ele havia atingido. Até hoje, não há resposta concreta. Apenas gravações e o medo de que algo fora do nosso controle esteja acontecendo por trás das nuvens. Número 4. Aparição colorida em Vancouver. Na noite de 10 de julho de 2025, moradores de Vancouver ouviram trovões, mesmo sem chuva no céu. Logo depois, luzes coloridas começaram a correr por trás das nuvens, em velocidades impressionantes. As esferas se moviam tão rápido que deixavam rastros de cor, muito mais velozes do que qualquer drone comercial poderia ser. Uma delas se alongou, formando uma faixa luminosa parecida com um arco-íris, antes de desaparecer por completo. As imagens mostravam uma aceleração absurda, que fez muita gente duvidar das explicações mais simples. A hora e o local do fenômeno foram bem documentados, mas as luzes continuam sem identificação. Nas discussões online, o público se divide entre teorias sobre tecnologia avançada, fenômenos atmosféricos raros e, claro, visitantes de outro mundo. Mas o fato é que ninguém conseguiu provar o que realmente brilhou nos céus de Vancouver naquela noite. Número 5. Fenômeno de luz no oceano. Por volta das 10h13 da noite, em uma praia da costa africana, banhistas testemunharam algo que jamais haviam visto. No horizonte, um enorme objeto em forma de disco pairava sobre o mar, emitindo um brilho suave e constante. As pessoas pararam, imóveis, encarando aquela cena que parecia saída de um sonho, ou de um pesadelo. Mas o que mais assustou todos foi o que aconteceu abaixo do objeto. A água começou a brilhar também, espalhando uma camada de luz que se movia de forma independente, como se tivesse vida própria. Muitos acharam que fosse apenas o reflexo da nave, mas os movimentos não batiam. Enquanto o objeto no céu permanecia estático, o brilho na água se deslocava em outra direção, como se estivesse reagindo sozinho. A multidão assistiu em silêncio, sem entender o que via. Até hoje, ninguém conseguiu explicar o fenômeno, e os que estavam lá juram que presenciaram algo que não parecia pertencer a este mundo. Número 6. Mistério do fio vermelho. Cerca de 5 semanas atrás, na América do Norte,
um corredor parou de repente durante sua rotina ao se deparar com algo impossível de ignorar. No alto do céu, um fio luminoso vermelho cortava o ar, parecendo uma corda de luz suspensa no nada. Em poucos segundos, a forma começou a mudar. O que era uma linha se transformou em algo semelhante a um tentáculo brilhante, que depois se enrolou até formar um círculo perfeito. Para deixar tudo ainda mais inquietante, o homem relatou um som baixo e vibrante, como um zumbido constante, que não foi captado na gravação, mas que ele garantiu ter ouvido claramente. Na legenda, o autor do vídeo mencionou que nas últimas semanas, moradores da região vinham comentando sobre supostos desaparecimentos estranhos. Aquele objeto parecia mudar de forma o tempo todo, nunca mantendo o mesmo contorno por mais de alguns segundos. Ninguém conseguiu definir o que era, mas todos concordam em uma coisa: não parecia ser algo feito por mãos humanas. Número 7. Queda de fogo em Oaxaca. No final de agosto, na cidade mexicana de Oaxaca, dezenas de moradores olharam para o céu e viram um rastro flamejante cruzando a noite. Imediatamente, os celulares foram sacados e as gravações começaram a circular pela internet em questão de horas. Alguns juravam que se tratava de um disco voador em queda livre, enquanto outros afirmavam ser apenas um meteoro. Mas o mistério cresceu quando um motorista tentou se aproximar do ponto de impacto. A estrada, porém, já estava bloqueada por policiais. Além da barreira, dava para ver chamas iluminando o terreno, e o clima de segredo tomou conta do lugar. As perguntas começaram. Por que as autoridades chegaram tão rápido? O que realmente havia caído ali? Muitos passaram a acreditar que não era apenas uma pedra espacial, mas sim algo muito mais enigmático. E como sempre, o silêncio oficial só aumentou a curiosidade. Número 8. Enxame descendente. Em um vídeo inusitado, o céu noturno foi tomado por dezenas de luzes intensas, mais brilhantes do que qualquer estrela comum. Elas se moviam de forma coordenada, girando em espiral, como se estivessem descendo em direção à Terra. A formação parecia precisa demais para ser algo aleatório. As teorias surgiram imediatamente. Alguns acreditavam que fossem drones em apresentação, mas outros descartaram essa ideia, já que nenhum registro de evento aéreo havia sido feito naquela noite. Sem uma fonte confirmada, o acontecimento permaneceu sem explicação. Para muitos, aquele enxame luminoso parecia mais uma mensagem, ou talvez uma aproximação, de algo que prefere permanecer escondido acima de nós. Número 9. Brilho azul em Nova York. No começo deste ano, moradores de Nova York presenciaram algo que transformou a noite em dia. De repente, um clarão azul tomou conta do céu, iluminando quarteirões inteiros com uma intensidade inacreditável. Muitos pensaram que se tratava de um transformador explodindo, até que semanas depois, o mesmo fenômeno aconteceu novamente. Dessa vez, o brilho não ficou restrito a um bairro. Dozens de registros apareceram nas redes sociais, mostrando o mesmo relâmpago azul se espalhando por diferentes partes da cidade. Alguns motoristas chegaram a sair de seus carros para observar, assustados, o que parecia ser uma batalha oculta entre as nuvens. Se fosse apenas uma falha elétrica, por que aconteceria de forma tão idêntica e repetida? A hipótese de um simples problema na rede elétrica não convencia. Para muitos, parecia que algo, ou alguém, estava tentando se revelar, enviando sinais através daquela luz quase celestial. Real ou não, o evento deixou claro que o céu de Nova York guarda segredos que ninguém conseguiu decifrar. Número 10. Luzes padronizadas em Dallas. Em uma noite aparentemente comum, moradores de Dallas começaram a notar conjuntos de luzes brilhantes, suspensas no alto, perfeitamente alinhadas no céu. Eram pontos luminosos tão precisos que pareciam desenhados à mão, estáticos, imóveis, como se alguém os tivesse colocado ali de propósito. Câmeras e celulares registraram as luzes que, aos poucos, foram apagando uma a uma até desaparecerem por completo. Alguns espectadores concluíram rapidamente que se tratava de drones, talvez parte de um show tecnológico. Mas outros acharam tudo sofisticado demais para ser uma simples exibição amadora. A simetria das luzes e o tempo exato em que se apagaram davam a sensação de um código, uma ação coordenada. O clima entre os moradores foi de inquietação, como se algo tivesse acontecido diante deles, mas sem que pudessem compreender o que era. Muitos saíram dali com a sensação de terem presenciado uma espécie de reunião secreta nos céus, algo destinado a olhos que não deveriam ver.
Número 11. Faixa luminosa sobre o mar. Um grupo de amigos aproveitava o fim de tarde na praia quando algo incomum cortou o horizonte. De repente, uma longa faixa colorida atravessou o céu acima do oceano, parecendo uma fita de luz que ondulava sobre as águas. O rastro se dirigia em linha reta em direção ao pier, brilhando com intensidade constante. O detalhe mais intrigante é que o reflexo do fenômeno aparecia claramente tanto na água quanto na tela do celular que gravava a cena, o que descartava a hipótese de uma simples edição digital. A correspondência perfeita entre o reflexo e o objeto real deixava tudo ainda mais convincente. Mesmo assim, ninguém conseguiu dizer de onde aquele feixe vinha ou do que era feito. O grupo ficou atônito, tentando entender o que havia acabado de cruzar o céu. E como era de se esperar, os espectadores online ficaram com a mesma dúvida. O que exatamente voou sobre o mar naquela noite? Número 12. Luz nas árvores. Em uma gravação feita no interior de uma floresta, uma luz misteriosa começou a emergir do meio das árvores. Não era o brilho comum de uma lanterna, nem o clarão irregular de uma fogueira. Era algo mais vivo. Uma energia pulsante, como se o próprio ar estivesse se partindo em faíscas de poder. A luz parecia ganhar forma, como se tivesse consciência. A pessoa que filmava ficou imóvel, escondida, com medo de ser notada. E quem a culparia? Quem se aproximaria de algo que emanava aquele tipo de força desconhecida? O vídeo não trouxe respostas. Ninguém soube dizer se era um fenômeno natural ou uma presença que se revelou apenas por alguns instantes. Mas o sentimento geral entre quem assistiu foi o mesmo. Aquilo parecia menos uma simples luz e mais algo preso tentando escapar. Número 13. Queda de anéis. Durante uma noite tranquila, uma pessoa filmava o céu quando percebeu um objeto angular pairando acima. Seus contornos eram nítidos e brilhavam de forma constante. Enquanto permanecia imóvel no ar, pequenas esferas começaram a se desprender dele. E em pleno voo, essas esferas se transformavam em anéis de fumaça que desciam lentamente. O vídeo logo se espalhou pelas redes sociais, provocando discussões acaloradas. Alguns disseram que os anéis poderiam ser uma espécie de portal em movimento. Outros, mais céticos, atribuíram o fenômeno a um raro efeito atmosférico. Mesmo assim, a precisão com que os anéis se formavam fez muita gente duvidar das explicações naturais. A cena parecia controlada, como se alguém, ou algo, estivesse abrindo uma passagem no céu. Até hoje o mistério persiste, e o vídeo continua dividindo opiniões entre os que acreditam em tecnologia oculta e os que preferem o desconhecido. Número 14. Observadores da meia-noite. Numa noite comum em Nova York, um homem apontou seu celular para o alto e ficou paralisado. Acima dos arranha-céus, várias esferas luminosas pairavam imóveis, observando a cidade em completo silêncio. Elas não seguiam um padrão nem se moviam juntas. Estavam posicionadas de forma irregular, o que deixava a cena ainda mais estranha. Os vídeos se espalharam rapidamente e as teorias explodiram online. Alguns afirmaram que era um teste secreto para medir a reação da população diante de uma possível invasão. Outros acreditaram tratar-se de um aviso, uma espécie de sinal silencioso vindo de outro lugar. Para quem viu de perto, a sensação era clara. Aquelas luzes pareciam olhar para baixo, analisando, julgando. E depois daquela noite, muitos nova-iorquinos passaram a evitar encarar o céu por muito tempo. Número 15. Orbe russo. Em junho de 2025, um homem na Rússia registrou algo que rapidamente viralizou. No céu noturno, um orbe brilhante flutuava em completo silêncio, seu centro queimando com uma luz azul intensa. De repente, da parte inferior do orbe surgiu um feixe de luz afiado, que atravessava o ar como uma lâmina perfeita. As explicações começaram a pipocar imediatamente. Alguns acreditaram que o orbe estivesse enviando informações para algum lugar distante, talvez para o seu ponto de origem. Outros sugeriram algo muito mais sombrio, que a luz estava sendo usada para capturar ou transportar pessoas. Nenhuma hipótese foi confirmada, mas quem presenciou aquele momento afirma que o brilho parecia observar de volta, como se houvesse consciência dentro daquela esfera. Um acontecimento que deixou todos com a mesma sensação, a de que algo estava realmente vivo lá em cima. Número 16. Disco sobre a vizinhança. Em uma madrugada tranquila, uma família acordou assustada com uma luz tão forte que atravessava as cortinas. Ao sair para o quintal,
se depararam com um enorme disco luminoso flutuando sobre as casas. Dele, um feixe de luz descia até o chão, mudando de cor à medida que se movia, do amarelo ao azul, iluminando gramados e telhados. O vídeo gravado pela família logo se espalhou. Nos comentários, alguns afirmavam que era uma nave vasculhando o solo, talvez procurando algo perdido. Outros sugeriam que fosse apenas um drone gigante, projetando luzes para enganar quem observasse. Seja qual for a verdade, ninguém daquela casa conseguiu dormir naquela noite. E assim como eles, quem assistiu ao vídeo ficou com a mesma sensação inquietante de que algo estava sendo observado ou procurado. Número 17. Enigma no céu da Itália. De sua varanda em um apartamento na Itália, um homem apontou a câmera para o alto e registrou um fenômeno impressionante. 2 orbes luminosos pairavam acima dos prédios, imóveis e silenciosos, enquanto um helicóptero militar circulava próximo, aparentemente monitorando a cena. Tudo parecia controlado, até que um dos orbes se dividiu em 2, criando 3 pontos de luz suspensos no ar. O acontecimento chocou os moradores da região e abriu espaço para inúmeras teorias. Alguns acreditavam que era apenas um exercício de treinamento das Forças Armadas. Outros garantiam que se tratava de um encontro real com objetos não identificados. Houve até quem sugerisse que o helicóptero não estava perseguindo os orbes, mas guiando-os, como se houvesse uma comunicação entre ambos. Ninguém soube explicar ao certo, mas as imagens ficaram gravadas na mente de todos que viram. Uma coreografia aérea que desafiava a lógica e a gravidade. Número 18. Nave desconhecida em Xangai. Um vídeo gravado em Xangai deixou os espectadores perplexos. Primeiro, uma fumaça espessa começou a cobrir as ruas, criando uma névoa alaranjada. De repente, através da névoa, surgiu um objeto gigantesco e luminoso, movendo-se lentamente e revelando uma forma que não correspondia a nenhuma aeronave conhecida. Seu movimento era deliberado, suave, mas com uma precisão quase artificial, diferente de qualquer avião ou drone. Antes que a imagem pudesse ser analisada por completo, a gravação falhou. O vídeo tremeu, distorceu e ficou completamente preto. O que restou foi apenas uma fração do registro, o suficiente para gerar dezenas de perguntas sem resposta. Seria uma nave real? Uma ilusão? Ou algo que alguém não queria que fosse visto até o fim? De qualquer forma, aquela aparição transformou o céu de Xangai em um dos mistérios mais discutidos do ano. Número 19. Portal na Noruega. Sobre as águas frias da Noruega, um grupo de observadores testemunhou um espetáculo hipnotizante. No céu, um orbe luminoso solitário pairava imóvel, enquanto diante dele surgia um anel brilhante, suspenso no ar como uma auréola perfeita. Ambos começaram a se mover lentamente, quase em sincronia, como se dançassem um com o outro em silêncio absoluto. O anel se expandia aos poucos, mudando de cor, de um azul pálido para um violeta intenso, antes de se dissipar até virar apenas um brilho distante. As interpretações se dividiram. Alguns acreditaram estar diante de um portal interdimensional, enquanto outros defenderam explicações físicas, como magnetismo ou fenômenos atmosféricos raros. Nenhuma hipótese foi confirmada, mas todos os que presenciaram aquele encontro entre o orbe e o anel afirmam que jamais esqueceram a sensação de estar diante de algo que transcendia o entendimento humano. Número 20. Disco fumegante. Quando se fala em discos voadores, muitos imaginam as clássicas naves metálicas e reluzentes. Mas desta vez, o que um cinegrafista capturou foi algo completamente diferente. Um disco soltando fumaça, como se estivesse em pane. O objeto voava a baixa altitude e deixava atrás de si uma trilha escura, densa, parecendo um rastro de queima. Em certo momento, o disco pareceu pegar fogo por alguns segundos, antes de desaparecer repentinamente entre as nuvens. As imagens geraram dezenas de teorias. Uns disseram que o objeto havia caído em uma floresta próxima e depois fora encoberto pelas autoridades. Outros acreditavam que tudo fazia parte de uma encenação elaborada para despistar curiosos. Independentemente da verdade, aquele vídeo reforçou uma ideia que muitos já têm. Nem tudo o que acontece no céu é revelado ao público. E talvez o que estamos vendo seja apenas uma fração do que realmente está acontecendo acima de nós. Número 21. Objeto lunar. Durante a madrugada, uma câmera residencial captou um estrondo poderoso vindo do céu. Mas, em vez de relâmpago, o que surgiu entre as nuvens foi algo surpreendente.
um objeto redondo e luminoso apareceu, emitindo flashes intensos que iluminaram todo o horizonte, fazendo a noite parecer dia. O formato lembrava a curva da Lua, mas o brilho pulsava em intervalos irregulares, quase como se tivesse batimentos próprios. Pouco depois, pequenas esferas de luz começaram a surgir, movendo-se em direção ao objeto maior, como se estivessem sendo chamadas por ele. Alguns disseram que era apenas uma ilusão provocada pelas nuvens, enquanto outros acreditavam que uma segunda nave, escondida logo atrás da camada de vapor, controlava aquelas luzes menores. Os céticos apontaram possíveis truques de perspectiva, mas muitos especialistas afirmaram que o alinhamento e a sincronia dos movimentos eram consistentes demais para serem coincidência. Verdade ou montagem, o vídeo despertou uma sensação incômoda em quem assistiu. Talvez o que chamamos de nuvens nem sempre seja apenas parte do clima. Número 22. Desaparecimento dimensional. Em uma noite pacífica no Chile, moradores de uma vila filmaram algo que parecia mais uma cena de ficção científica do que um evento real. Um disco voador prateado deslizava silenciosamente pelo céu, refletindo a luz da lua, quando algo incrível aconteceu. Bem à sua frente surgiu um círculo luminoso, pulsando como se o ar tivesse sido rasgado em pura energia. O disco continuou em linha reta e, sem hesitar, atravessou aquele círculo, desaparecendo completamente junto com ele. Num instante, o espaço que antes brilhava ficou escuro e o céu voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. As testemunhas ficaram em choque, cientes de que tinham acabado de ver algo impossível. Uma nave entrando em um portal e sumindo diante de seus olhos. Até hoje, nenhum especialista conseguiu explicar o fenômeno, e o vídeo permanece como um dos registros mais comentados de um possível salto entre dimensões. Número 23. Feixe sobre a montanha. Um vídeo vazado na internet revelou um acontecimento estranho em uma cadeia de montanhas isolada. Nas imagens, um feixe branco de luz corta o céu noturno. Não como um meteoro, que despenca em queda livre, mas deslizando suavemente sobre o terreno, como se estivesse sendo controlado. De repente, o cenário muda completamente. Diversos raios verdes intensos disparam na direção daquele feixe, convergindo sobre ele em um ponto preciso. Os espectadores se dividiram imediatamente. Alguns afirmaram que eram lasers militares tentando interceptar ou analisar o fenômeno. Outros garantiram que o feixe não era terrestre, e que as luzes verdes vinham, na verdade, de algo tentando se comunicar com ele. O vídeo termina no exato momento em que todas as luzes se cruzam, deixando apenas o clarão final e uma sequência de perguntas sem resposta. O que realmente aconteceu sobre aquelas montanhas? Seria um experimento, um confronto, ou apenas o tipo de evento que os governos preferem nunca comentar? Número 24. Figura na floresta brasileira. Nas profundezas de uma floresta no Brasil, um viajante solitário registrou algo que o deixaria marcado para sempre. Entre as árvores, um brilho intenso começou a surgir, primeiro fraco como vagalumes, depois cada vez mais forte, até tomar a forma de uma figura alta e luminosa. À distância, aquela silhueta parecia quase humana, mas feita apenas de luz, sem rosto, sem contornos definidos, irradiando uma energia pulsante. O homem ficou imóvel, observando, incapaz de decidir se estava diante de um fenômeno natural ou de uma presença viva. A figura permaneceu ali por alguns segundos, tremulou como uma chama e então sumiu por completo, deixando apenas o silêncio da mata. Desde então, o viajante conta que nunca mais voltou àquele local. Diz que ainda sente, às vezes, o mesmo arrepio que o percorreu naquela noite, como se algo o observasse de volta entre as sombras da floresta. Número 25. Orbe nas montanhas da Colômbia. Nas montanhas cobertas por névoa na Colômbia, um alpinista teve um dos encontros mais intrigantes de sua vida. Enquanto caminhava sozinho, uma esfera de luz intensa surgiu do nada, flutuando a poucos metros de distância. O brilho era tão forte que iluminava o nevoeiro, fazendo o ar parecer eletrificado. O homem ficou paralisado, sem saber se devia correr ou continuar filmando. A luz não se movia de forma brusca, parecia observar. Durante alguns minutos permaneceu ali pulsando lentamente, como se respirasse. Depois começou a absorver a névoa ao redor, como se estivesse drenando a própria energia do ambiente. E então, tão rápido quanto apareceu, o orbe simplesmente se dissolveu, desaparecendo no ar.
O alpinista ficou sozinho novamente, cercado por silêncio e perguntas. Entre elas, a principal: será que aquela luz estava viva? Número 26. Brilho na floresta. Um grupo de amigos acampava sob o céu estrelado quando algo mudou completamente o clima da noite. Do interior da mata, uma luz intensa começou a brilhar entre as árvores, crescendo cada vez mais. Curiosos e assustados, os campistas decidiram se aproximar em silêncio para ver o que era. De perto, perceberam que o brilho era muito mais forte do que pareciam imaginar, e não vinha de fogo ou lanterna alguma. Era algo sólido, quase como um corpo feito de fogo, mas sem forma definida. Eles prenderam a respiração, observando por vários ângulos, tentando entender o que estavam vendo. Depois de longos minutos, o brilho começou a enfraquecer, diminuindo até sumir completamente. O grupo voltou às barracas sem trocar uma palavra. Na manhã seguinte, ninguém conseguiu explicar o que havia acontecido, mas todos concordaram que a floresta parecia diferente depois daquela noite. Número 27. Nuvem disfarçada. Em uma tarde ensolarada e sem nuvens, um homem olhou para o alto e percebeu algo fora do comum. No meio de um céu completamente limpo, havia uma única nuvem pesada e imóvel, parada como se desafiasse o vento. Ele continuou observando e, após alguns minutos, notou flashes de luz vindo de dentro dela. No início, pensou que fosse apenas reflexo do sol, mas os clarões seguiam um padrão. Piscavam de forma rítmica, como se algo dentro daquela nuvem estivesse operando. Com o passar do tempo, o formato da nuvem começou a mudar, revelando contornos suaves e simétricos, diferentes de qualquer formação natural. Depois de quase uma hora, a nuvem se desfez lentamente e um objeto em forma de disco emergiu dela antes de desaparecer entre os céus. A cena deixou o observador em choque. Se aquilo era uma nave escondida, então talvez muitas outras estivessem lá em cima, disfarçadas de nuvens, observando sem serem vistas. Número 28. Perseguição por helicóptero. Um vídeo amplamente compartilhado nas redes foi apresentado como uma das provas mais fortes de que as autoridades sabem mais do que dizem. Nas imagens, um helicóptero militar persegue um objeto brilhante pelo céu, mas o movimento da suposta nave desafia toda a física conhecida. Ela faz curvas impossíveis, acelera bruscamente e muda de direção em segundos, algo que nenhuma aeronave humana conseguiria. A perseguição dura poucos instantes e o objeto simplesmente desaparece, como se tivesse se desmaterializado diante das hélices. Muitos interpretaram o vídeo como uma evidência clara de que governos tentam encobrir encontros com tecnologia extraterrestre. Outros acreditam que se trata apenas de testes secretos de aeronaves avançadas. Mas, independentemente da explicação, uma coisa é certa: esses vazamentos continuam surgindo, e cada novo registro levanta a mesma pergunta: o que, mas está sendo escondido acima de nós? Número 29. Pulso no céu. Testemunhas relataram um espetáculo impressionante. O céu noturno de repente se iluminou com um feixe de luz poderosa descendo das nuvens como se procurasse algo no solo. A luz pulsava em intervalos rítmicos, alternando entre brilho fraco e um clarão intenso que ofuscava tudo ao redor. Parecia ter vontade própria, vibrando como se estivesse viva. Alguns acreditaram que era o resultado de experimentos militares secretos, enquanto outros viram naquilo um indício claro de abdução. As pessoas que assistiram afirmaram sentir um desconforto estranho, como se o feixe estivesse mirando alguém específico. Houve até quem relacionasse o evento aos círculos misteriosos encontrados em plantações semanas depois. Seja o que for, a cena deixou claro que o pulso não era aleatório. Parecia uma mensagem, ou um chamado, vindo de algo que prefere se comunicar de forma que ainda não compreendemos. Número 30. Cilindro silencioso. Uma caminhada tranquila se transformou em um momento inesquecível para um aventureiro em meio às montanhas. Enquanto seguia por uma trilha isolada, ele avistou um objeto cilíndrico gigante pairando acima do caminho. A nave era enorme e completamente silenciosa, como se o som simplesmente não existisse ao seu redor. O homem ficou paralisado por alguns segundos, tentando entender o que via. Mas antes que conseguisse sacar o celular para filmar, o cilindro começou a desaparecer lentamente, dissolvendo-se no ar como uma miragem. O encontro durou apenas instantes, mas foi o suficiente para convencê-lo de que havia algo observando aquela região. Curiosamente, nenhum outro morador das redondezas relatou ter visto o mesmo fenômeno. Era como se o objeto tivesse se mostrado somente para ele,
e depois voltado a se esconder no silêncio do céu. O que vimos até aqui são apenas fragmentos, pedaços soltos de um quebra-cabeça que parece se ampliar a cada novo vídeo. Luzes, portais, objetos e formas que desafiam nossas leis físicas continuam aparecendo em céus de todos os continentes. Alguns insistem em chamar de coincidência, outros de encobrimento. Mas talvez a verdade seja ainda mais inquietante. Talvez eles nunca tenham ido embora, apenas aprenderam a se esconder melhor. Enquanto continuamos buscando explicações, os relatos aumentam, as filmagens se multiplicam e as perguntas continuam sem resposta. E no fim, resta apenas uma dúvida. Quando olhamos para o céu, somos nós que observamos algo. Ou é algo que observa a gente? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!